Irmãos e irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, nós escutamos falar sobre semente, a palavra de Deus como uma semente. E a primeira leitura também a gente ouvia falar desta palavra como uma palavra eficaz, uma palavra poderosa. Uma palavra que, como dizia o profeta, desce do céu como a chuva, como a neve, e não volta mais. A palavra de Deus, ela realiza aquilo que ela diz. Esta palavra de Deus que criou o mundo. A palavra também que foi anunciada através de tantos profetas, através de tantas pessoas enviadas por Deus, para justamente convidar as pessoas para estar junto dele. A palavra sempre foi um meio de comunhão entre Deus e as pessoas. Por isso, a gente escuta tanto os profetas, nós temos tantos livros na Bíblia que recordam os mandamentos, que recordam a história da salvação, e esta palavra é uma palavra eficaz. Mas ela tem a sua eficácia também quando ela encontra um bom terreno, um coração disposto a acolher, um coração aberto. Porque, como a gente ouviu aqui Jesus falar no Evangelho, nós temos vários tipos de terreno. Quem é agricultor conhece bem, isso, sabe muito bem, melhor do que eu estou falando. Não é qualquer terra que é boa para o cultivo. Então, se a palavra ela não encontra um terreno bom, ela não pode dar fruto. Ela não pode crescer, ela não pode se desenvolver. E até um certo momento ela pode se desenvolver, mas ela morre, porque ela não tem raiz, ela não tem profundidade. Ela tem também obstáculos ao seu redor que a sufocam, não deixam com que ela se desenvolva. Então a palavra ela é importante, ela realiza aquilo que ela significa, mas quando um coração disposto a acolher, realmente acolhe, não como qualquer pessoa, como alguém distraído, como qualquer outra palavra que a gente escuta, e essa palavra ela é dita para nós, mas daqui a pouco a gente não escuta mais, a gente não lembra mais. E assim a gente, nesse mundo, se a gente for pensar, quais as palavras que a gente já escutou no começo desse dia de hoje? Quando a gente acordou, Qual foi a primeira palavra que a gente ouviu? As primeiras palavras que a gente escutou no começo do nosso dia? Certamente a gente nem lembra mais. Se a gente for perguntar também, de todas essas leituras que a gente ouviu aqui, algumas palavras certamente a gente lembra um pouco mais, porque elas se destacam aqui na liturgia. Semente, semeador, palavra de Deus, Foram palavras que se repetiram bastante nessas leituras. Então a gente pode até lembrar um pouco mais. Mas se a gente for perguntar das outras leituras, certamente a gente não lembra muita coisa. Então, a gente às vezes, por conta de que muitas vezes a gente essa palavra não nos chama muita atenção, porque hoje em dia a gente ter atenção de alguma coisa, ela precisa nos atrair muito bem. E num mundo em que a gente percebe que as imagens elas têm tanta força, elas nos atraem muito mais, às vezes a palavra sempre fica em segundo plano. Jesus utilizou hoje um exemplo bem do cotidiano das pessoas.
a agricultura, a semente. Ele se utilizou desse gênero chamado parábola, né, para justamente falar de uma realidade em que as pessoas elas podiam não compreender, mas que, como ele dizia, para os discípulos e para uma outra categoria de pessoas que nós ouvíamos no Evangelho do domingo passado, aquelas que eram os pequeninos. Aos simples, aos pequeninos é dada então essa capacidade de compreender a mensagem do reino. Essas pessoas é concedida então essa capacidade. A quem se faz discípulo de Jesus, a quem se coloca à disposição de ouvir a palavra de Jesus, é concedida também essa capacidade de compreender. A muitos outros não é concedida porque essas pessoas elas não se colocam à disposição para ouvir, para aprender de Jesus. E assim, essas pessoas que, como dizia Jesus, têm o coração insensível, elas não podem compreender. Pessoas que certamente estão cheias em seu coração de tantas outras coisas, de tantas outras preocupações, tantas outras coisas que sufocam aquela palavra que às vezes vem ao coração da gente, ela quer entrar no coração da gente, mas vem outra coisa em cima, outra preocupação, outra coisa que a gente considera mais importante, e aí a palavra, ela não se desenvolve, ela não transforma a nossa vida. Então, assim, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele classifica os vários tipos de pessoas, as várias disposições que as pessoas elas têm, né, para acolher ou não a palavra. A palavra que é anunciada para todos, né? Essa palavra, ela cai em todos os terrenos, mas aí ela vai crescer ou não, a depender da disposição do seu coração, da atenção que você dá para essa palavra. Maria e tantas outras pessoas acolheram a palavra de uma maneira muito diferente. E essa palavra, ela cresceu, ela deu muitos frutos bons, porque não acolheu de qualquer maneira. Não é qualquer notícia que a gente escuta no jornal, no rádio, e depois a gente não lembra mais. Mas é uma palavra que alimenta a nossa vida. Uma palavra que toca o coração da gente, que transforma o coração da gente. Algumas elas têm um efeito maior dependendo da situação em que a gente se encontra. Se a gente estiver triste e de repente a gente escuta aquela palavra, ela tocou o coração da gente, em qualquer situação. Mas outras palavras, às vezes, elas não chamam tanto a atenção, e assim elas passam despercebidas e são como aquelas palavras que caíram de alguma maneira num terreno meio pedregoso do coração da gente. O coração da gente pode estar, né, cheio de pedras, cheio de espinhos, mas como diz Jesus, é preciso que se transforme em uma terra boa. E Maria, principalmente, ela meditava. Se a gente realmente quer que a palavra ela dê bons frutos na nossa vida, que ela transforme a nossa vida, a gente precisa fazer desta palavra realmente um alimento que a gente mastiga, né? A gente mastiga, a gente engole, né? E essa palavra, ela alimenta a gente. E essa palavra, então, quando a gente não é como um ouvinte distraído, mas a gente sabe bem acolher, ela vem ao coração da gente
e ela de alguma maneira ilumina a nossa vida. Aquela palavra começa a influenciar nossas atitudes, nossos pensamentos, começa de alguma maneira a transformar e influenciar a nossa vida. Assim, meus irmãos e irmãs, é que a palavra deve se tornar em nossa vida. Mas para isso, a gente tem que pensar também quais são os obstáculos que a gente enfrenta para que ela realmente cresça. Quais são os espinhos que, as preocupações que sufocam o coração da gente, que impedem esta palavra de se desenvolver, de crescer, de transformar a nossa vida? O que é que ao nosso redor nos preocupa tanto muitas vezes? Devemos pensar bem nessas coisas, porque se a gente deixa o mundo sufocar a palavra, se a gente deixa o mundo sufocar a nossa fé, então a gente nunca realmente vai crescer. A gente nunca vai ser cristão, porque ser cristão passa também pelo ouvir a palavra, como Maria fez, né? Maria é o grande exemplo, o grande modelo disso. Ela que acolheu a palavra no coração, ela que rezava, ela que meditava, e aquela palavra iluminava a vida de Maria. Que nós possamos então, meus irmãos e irmãs, aprender a sermos ouvintes verdadeiros, e que o nosso coração se torne então um bom terreno. Rezemos para que o Espírito de Deus nos ajude a tirar de junto de nosso coração os obstáculos, as pedras, os espinhos, as preocupações da vida, quantas ilusões que a gente tem, quantas outras metas, quantos outros objetivos, e tudo isso às vezes deixa a palavra, deixa um Deus em segundo plano. Que esta liturgia ilumine a nossa vida e que possamos acolher sempre, ter essa atenção maior com a palavra de Deus, para que ela transforme a nossa vida e assim nós possamos crescer nesse conhecimento dos mistérios do reino de Deus.